Bem-vindo, bem-vinda, continuando nosso passeio pelo Jardim da Palavra de Deus, no Evangelho de João. Estamos no trecho que relata os ensinamentos de Jesus aos discípulos no último jantar deles juntos. 2 episódios atrás, no início do capítulo 13, vimos o símbolo da lavagem, Jesus lavando os pés dos discípulos, só os pés. Jesus explicou que o corpo inteiro passa a ser limpo por completo uma vez só, quando Jesus nos chama e nos arrependemos e nos lavamos nele de todos os nossos pecados, os pecados pelos quais vivíamos. Jesus estava dizendo que os discípulos que ele chamou estavam limpos, com exceção de um, aquele que o trairia. A lavagem de pés simbolizava a necessidade de voltar sempre a Jesus, pedindo-lhe perdão e colocando na sua bacia a sujeira dos pecados do dia a dia, enquanto caminhando neste corpo que ainda vive na presença do pecado neste mundo, mesmo que não vivam mais escravos do pecado por terem se liberado de suas sujeiras no sangue da cruz. No episódio passado, vimos Jesus dizendo que um dos discípulos iria traí-lo, efetivamente indicando-o aos discípulos mais chegados, João e Pedro, que era Judas, que não estava limpo, que deixou a sala enquanto os outros discípulos, ainda confusos, pensavam que Judas ia cuidar de alguma despesa por conta da Páscoa. O verso 30 concluiu o episódio passado dizendo que era noite. Noite porque Judas havia rejeitado Jesus e o diabo tinha entrado nele. E noite porque Jesus estava indo para a sua morte de cruz, sendo ele, Jesus, a luz do mundo, como vimos em João 3, 19 a 21, no episódio 14, mas também em João 8, 12, 9, 15, 12, 46 e assim por diante. Entra a noite porque Jesus não estaria mais em carne e osso com eles, deixando-nos o ensinamento que ou estamos nas trevas como Judas, ou estamos na luz como os discípulos, no nosso caso, na luz de Cristo, com a pessoa de Deus, do Espírito Santo, que Jesus nos deixou, como veremos mais adiante nos capítulos 14 a 16. Os 5 versículos que agora veremos nos mostram como é viver como pessoas que confiam na morte de Jesus. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado com ele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Jesus disse: o Filho do Homem é glorificado, e com isso ele quer dizer que o tempo dele chegou. Ele está prestes a ir para a cruz, morrer pelos nossos pecados. E aqui vemos que o que vai acontecer na cruz glorificará ambos Deus Filho e Deus Pai. Enquanto que aos olhos humanos é humilhante a cena da morte de cruz, aqui vemos, ao invés disto, que é um momento chave da revelação da glória de Deus, revelada quando Jesus é pregado na cruz. O texto nos indica, no final do verso 32, que é iminente esta manifestação de glória divina que sabemos está prestes a acontecer com a morte de Jesus. E assim Jesus fala como a cruz leva à glória, indicando a união de ambos o Filho do Homem e Deus. Ou seja, entre Deus Pai e Deus Filho, unidos no mesmo propósito. O Filho do Homem glorificado, Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus vai glorificar o Filho em si mesmo. Essa glória se encaixa perfeitamente com o que profetizou o profeta Daniel centenas de anos atrás. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Como pode ser possível que a humilde, vergonhosa, fraca e aparentemente trágica morte de Jesus na cruz pudesse ser o momento da glória de Deus? Na cruz, vemos o profundo amor de Deus entregando seu Filho único para que não perecêssemos. Vemos a reta justiça de Deus demonstrando que o pecado da humanidade é punido através da sua imputação a Jesus. Vemos a obediência ao sacrifício altruísta de Jesus, voluntariamente submetendo-se à glória de Deus para carregar sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados. Vemos a fidelidade de Deus para com seu povo e as suas promessas em relação à salvação messiânica, tanto profetizada no Velho Testamento. Por isso tudo é que Deus é glorificado na cruz. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim
E como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O que Jesus faz seus discípulos lembrarem? Ele vai para seu Pai. Eles não conseguirão segui-lo. Como eles devem viver uma vez que Jesus for embora? O mandamento no versículo 34 é como aquele dado no Antigo Testamento, no livro de Levíticos 19, verso 18. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas Jesus descreve seu mandamento como um novo mandamento. E o que Jesus adicionou? Como eu os amei. Então, como Jesus nos amou? Ao dar sua vida por nós na cruz. O que acontece quando os cristãos amam uns aos outros? Através do amor entre os filhos de Deus, ou seja, entre a irmandade na Igreja de Cristo, o mundo deveria ser capaz de notar o amor de Jesus em ação. É preciso observar como os versículos 34 e 35 se relacionam com os versículos 31 e 32, pois estão relacionando como Deus é glorificado através do amor sacrificial de Jesus morrendo na cruz, com o amor entre os filhos de Deus, os que nele creram e nele são unidos, que faz com que Deus seja conhecido ao mundo. Uma vez que Jesus for para o Pai, as pessoas irão ver a glória de Deus nos próprios cristãos, amando uns aos outros altruisticamente, assim como Jesus fez na cruz. Para estar entre aqueles que se arrependem e se limpam do próprio estado de sujeira para viver em Jesus, saiba que Jesus te amou, morrendo na cruz por ti. Saiba que Jesus te amou tempos atrás, antes que mesmo pudeste conhecê-lo verdadeiramente. Saiba que quem tomou a iniciativa e deu o primeiro passo, predispondo tudo, foi Jesus. E saiba que em tudo isso não há nada que tu possas fazer para te tornares amável. Nada. Só Jesus faz tudo. Portanto, o amor de Jesus para nós na cruz é o que enseja o nosso amor uns pelos outros. Quanto mais eu confio no seu amor por mim, mais serei capaz de amar os outros. Como isso é diferente dos conselhos normalmente dados pelo mundo afora, como ache a tua força e a tua paz em você mesmo, acredite em você mesmo olhando para o bem que você já fez e vitórias que você já conquistou na vida, reacenda a chama da vida em você mesmo, faça o bem e veja o bem nos outros. Em vez disto, o que Jesus nos está dizendo? Olhe para mim. É Jesus quem nos transforma, que nos dá fé nele. É Ele que nos dá amor para com os outros e Ele que nos dá certeira esperança de vida em glória com Ele. Deus te abençoe.